Galera, eu falei de manhã que o RH, qual que é o primeiro lugar da empresa onde passa a tesoura? RH. Quando vai ter corte de custo. O RH às vezes não tem nem budget em algumas empresas. Então é um desafio para o RH, a Carol até contou de manhã, como você construi um storytelling para convencer, né, o head do negócio a liberar recursos para o RH. E eu vou falar agora como como vocês podem transformar o RH em área de receita. Gerar receita através do RH. Presta atenção que isso é disruptivo. Cara, o evento é meu, eu quis trazer um monte de gente, então eu tenho pouco tempo. Quem quiser conhecer com mais tempo, eu vou ter 1h15 lá no CBTD, dia 26/6, falando sobre isso. A gente vai fazer uma oficina. Eu vou mostrar essa oficina que a gente fez para o Big Box, mas lá a gente vai fazer na prática, com post-it. Quem quiser desconto, esse é meu Instagram pessoal, Ale Henrique Souza, manda lá no inbox, prometo responder amanhã com o desconto. E eu gosto muito do Ricardo Cavallini, ele escreveu esse livro aqui, para os seus próximos 1000 anos, um manual para as profissões que ainda não existem. Eu acho que faz sentido a gente conhecer esse cara, já que a gente está falando de RH no futuro. Vamos ver um trechinho desse podcast. Bota o áudio, por favor. Está mudando muito rápido e as pessoas não estão conseguindo se atualizar nesta velocidade. Isso significa que se a empresa ela não tem essa... Né, a empresa e os executivos não têm esse investimento nesta evolução, neste aprendizado, nesta melhoria, nesta reinvenção, não importa o termo que a gente use, rapidamente esses caras vão ficar para trás ou mais para trás do que já estão. Então você precisa investir em upskill e reskill. Quando a gente olha em médio e longo prazo, isso não será suficiente, porque a gente já tem um gap hoje de qualificação profissional e esse gap vai aumentar muito. Então, empresas que estão investindo em upskill e reskill é fundamental, é mandatório, mas não será suficiente. Ele resolve o curtíssimo prazo só, né? Curtíssimo prazo. E aí a gente já tem muitas empresas que têm iniciativas para educar, treinar, profissionalizar, novamente, a palavra que a gente quiser usar, pessoas novas para serem absorvidas por essa empresa. Isso é mandatório, isso é fundamental, isso também não resolve. Uhum. E a gente tem raríssimos casos, mas que eu começo a ver com maior frequência, de empresas ou de iniciativa privada com iniciativas de educação, de profissionais para o mercado, não para si. Essa é a única solução. Olha só que interessante que o Cavallini fala. Upskill e reskill é mandatório, mas não será suficiente. Formar as pessoas internamente é legal, mas não será suficiente. O ideal é formar pessoas para o mercado. E aí tem um case, até a Marley Vidal está aqui, do Sabin. Teve há umas 2 semanas o encontro da ANITEC, lá da Associação Nacional das Universidades Corporativas. Parte do que está aqui eu palestrei lá, mas numa fala da Ana Flávia, que é a gestora da Universidade Corporativa, ela falou que o Sabin tem um trabalho de formar socialmente coletores de sangue. Tem até um nome técnico que a Ana Flávia tentou me ensinar 10 vezes e não lembro até agora. Sabe, Marli? Eu não sei. Flebotomista. Vamos ver se agora eu não esqueço. Flebotomista. Forma para o mercado, socialmente. E os melhores alunos o Sabin absorve. E aqueles que talvez o Sabin não absorver, outra empresa que precisa de coletor de sangue. Então o Sabin já faz isso de forma social gratuita. Eu vou mostrar um caso no final da minha fala, que você pode vender esse curso para o mercado, fazer receita e escolher os melhores alunos para trabalhar na sua empresa. Vou mostrar um caso real onde isso aconteceu. Eu contei de manhã, então, que a Prof People, a Prof Play, nasceu para fazer esse processo aqui de gestão de treinamentos e eventos presenciais. Vocês estão podendo ver parte disso com o que a internet está nos deixando fazer. Mas vocês votaram, daqui a pouco a gente vai fazer o manifesto do RH do futuro, a Ludmila vai explicar para vocês. O certificado vai chegar exatamente no final da última palestra, vocês vão receber o certificado no WhatsApp, o link do NPS para avaliar
o treinamento no WhatsApp. Isso aqui foi desenvolvido por Prefeitos do Futuro. Lembra aquele projeto social do menino que ganhou primeiro lugar no Enem, ganhou uma vaga em medicina e não foi fazer? Ele virou uma startup lá no Mato Grosso do Sul, onde a gente ensinava empreendedorismo para adolescentes, via SESI, Sebrae, e os professores eram alunos do projeto social. Todos esses meninos que estão aqui passaram pelo projeto social e aí foram contratados para dar aula. E na pandemia eu juntei as duas coisas. Então a gente tem a parte online e presencial numa única plataforma. Por que isso? Porque quando a gente vê a maioria das universidades corporativas, ela cuida, a maioria delas, só do online. Então tem lá um Moodle da vida, qualquer plataforma dessa digital. E aí o ser humano, o que ele faz online, você tem gestão. O que ele faz presencial, às vezes está no Simpla, no Google Forms, ou não está em lugar nenhum. Ou às vezes fica lá com a área, não fica nem com a RH. E aí esse ser humano fica fatiado no meio. Você não consegue ter uma gestão estratégica do desenvolvimento pessoal desse ser humano. Porque o que ele faz online está num lugar, o que ele faz presencial está em outro lugar. A gente falou, isso está errado. E aí, então, a gente construiu isso. Então, tudo que a pessoa faz online, eu vejo a evolução. Tudo que faz presencial está aqui numa única tela. E se eu clico em cima desses treinamentos, ele explode com mais indicadores. E aí, da turma toda, eu estou vendo o indivíduo, mas eu consigo ver a turma toda de cada um desses. E ano passado, em junho do ano passado, em outro evento da Anitec, a gente foi lá no Café Filosófico, onde vai palestrar o Clóvis, o Karnal, o Cortella. Eu achei que o mais próximo que eu ia chegar do Leandro Karnal um dia na minha vida é que eu também estou ficando careca. Mas, assim, ir lá palestrar no Café Filosófico foi muito legal, e eu conheci o Paulo Botelho, que foi gerente de inovação da Bosch por mais de 45 anos. E ele escreveu esse livro aqui sobre o hibridismo. E a Ká falou sobre hibridismo na fala dela, agora há pouco, e eu achei que tinha a ver com isso, de online, presencial, e não tem nada a ver o livro dele de hibridismo. Ele fala sobre o hibridismo entre gestão ágil, moderna, e a gestão tradicional. E ele traz o caso da Bosch, onde ele aplicou isso na Bosch. E eu falei, cara, então a gente pode fazer hibridismo num monte de coisa. E a gente fica aqui em Brasília, no setor bancário norte, do outro lado aqui dessa avenida, que é o eixo monumental, no Instituto SESI Senai de Tecnologias Educacionais, do lado da sede dos Correios. E lá a gente tem um laboratório onde a gente desenvolveu com o Big Box, e obrigado, Bruna, pela confiança, de desenhar a jornada de treinamento do Big Box de uma forma inovadora. E funcionou. E foi muito legal, então eu vou mostrar um ambiente. Quem quiser ir no ambiente, é um lugar muito legal, são 6 andares só de inovação para tecnologia educacional. Vocês já anotaram o meu Instagram, ou vai lá no Prof People, que a gente marca um café para vocês irem lá conhecer. E a gente trouxe o melhor açougueiro, o melhor padeiro. Operação de supermercado é complicadíssima, que são várias operações numa operação. E aí a gente, com eles, desenhamos a trilha. E aí, olha que cada coisa legal em relação a esse hibridismo. O treinamento de segurança do trabalho, que era separado, o treinamento de segurança alimentar, que era separado, a gente trouxe para o treinamento da Skill, sugestão deles. Então, o açougueiro, ele aprende sobre os tipos de carne, a aula seguinte já é usar sobre EPI, a aula seguinte já é sobre como lavar as mãos. Não precisa uma pessoa de baixa escolaridade ter que ficar buscando o que é SST, o que é segurança alimentar. Eu coloquei na rotina dele. Ele não precisa pensar. Ele foi treinado dentro dessa rotina. Outra coisa que a gente desenvolveu lá com eles, assim, eles têm um pertencimento que foram eles que criaram, que colaboraram. É óbvio que teve orientação do Lucas, de toda a equipe, mas é legal ter essa participação deles se verem na tela, de se ver no processo. E a gente fez algo tão legal, né? Lucas, Kate, que participaram mais atento, a Rejane chegou, a gente já tinha desenvolvido o projeto, que a Gol Linhas Aéreas copiou algo que a gente fez.
Teve uma palestra na Anitec que o Fernando, gerente-geral da Petrobras, ele trouxe isso aqui, ó. 3 tipos de educação, não só corporativa. Qualquer tipo de educação, a gente tem o just in case. O que é o just in case? Você vai aprender um monte de coisa, fórmula de Bhaskara, teorema de Pitágoras, Império Romano do Ocidente, do Oriente, trigonometria, para just in case, no futuro, se você precisar, você usar. Às vezes é assim também na universidade corporativa, você tem que estudar um monte de coisa para lá na frente, se precisar usar. Próximo passo, eu vou derrubar uma mesa dessa até o final do evento. Próximo passo é o just in time. A educação, no momento que você precisa, vocês vão ver um caso desse no próximo slide. E por fim, o just for you, educação só para você. Estou vendo meu amigo Gilberto Fernandes lá em cima, ele palestrou no People of the Future no passado. A gente acabou de captar mais de R$500 milhão da Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do DF. Gilberto contou sobre um teste de perfil que ele vai além do comportamental. O DISC ele só tem 4 dimensões, D, I, S, C, que resulta em 16 perfis, dominante, influente, estável, conforme, por aí vai. Não existe só 16 pessoas no mundo, correto? 16 tipos. E o comportamento é só uma fração. Existe o temperamento, orientações vocacionais, objetivos, enfim. O Gilberto ele é diretor executivo do Instituto de Ciência e Tecnologia, junto com universidades da Rússia, Estados Unidos e Austrália, que desenvolveu um teste que pega como temperamento influencia no comportamento e vice-versa, de forma a impulsionar, complementar ou inibir. Então, às vezes, você tem o comportamento, mas seu temperamento inibe. E aí, esse dinheiro que a gente captou, a gente vai trabalhar para fazer o Just for You. Integrar a Prof People nesse teste de perfil comportamental e trazer pílulas de treinamento. A gente acabou de ver de manhã que para fazer conteúdo de treinamento agora, vocês viram a Bruna animada de manhã, vocês viram a Sara com o uniforme do Big Box de manhã. Qual vai ser a dificuldade para fazer treinamento individual, em alta qualidade, com essa tecnologia? Daqui 1 ano, 2. Vocês viram funcionando. Mas vamos falar do Just in Time, ano que vem a gente fala do Just for You. A gente mapeou nesses trabalhos, conduzido pelo Lucas, agora chegou também o Luiz, a equipe dobrou, né, Lucas? Que 60% dos acidentes acontecem na máquina de cortar frios. E aí, o que é o Just in Time? É colocar um QR Code do lado da máquina de cortar frios. E a hora que lê o QR Code, vai para a aula de desmontar a máquina, de limpar a máquina, de operar a máquina. Os acidentes de trabalho tendem a diminuir. Eu contei isso no People of the Future do ano passado. Tinha 15 pessoas da Gol Linhas Aéreas no evento. Vai começar a ter QR Code na porta da aeronave, orientando como abre, e vai ter QR Code na cabine do piloto. A Gol Linhas Aéreas está copiando o que a gente desenvolveu junto com o time do Big Box lá no Senai. E que bom! E quando a gente vai desenhar a jornada, a gente gosta de achar ponto de atrito e transformar esse ponto de atrito em ponto de encantamento. Vocês viram a bailarina na entrada? Quem viu a bailarina distribuindo bombom? Cara, quando você vai fazer evento presencial, vai dar fila. A única forma de não dar fila é eu ter a mesma quantidade de atendentes que participantes. A conta não vai fechar. Então, eu pego aquele ponto que era de atrito e transformo em encantamento. Eu ponho uma bailarina andando no meio, distribuindo bombom, chocolate. Isso aqui foi no Prefeitos do Futuro, a gente fez isso aqui também. Então, quando a gente olha as jornadas, a gente faz esse mapeamento. E aí, de que forma que eu posso ir crescendo essa jornada? Quem usa aqui essa ferramenta de desenho de jornadas no design instrucional? Ninguém. Ótima oportunidade para eu vender um curso, hein? Então, assim, a linha rosa é o passo a passo do aluno, do usuário. Cada coluna é uma etapa. E o que é essa jornada? Pode ser um treinamento, pode ser todo o programa de treinamento da sua empresa, pode ser toda a jornada do colaborador. E de manhã, com a Marcela, com o pessoal que a gente falou de User Experience, essa jornada pode começar enquanto a pessoa ainda é candidata.
porque ali está tendo uma interação com a sua empresa. E aí, quando a gente fragmenta o RH em subsistemas, que é o que a Lud vai falar já já, a gente quebra essa jornada. E aí tem a jornada do recrutamento e seleção, que não conversa com a jornada de treinamento. E aí, às vezes, está contratando pessoas que você vai ter dificuldade de treinar. E aí, quando a Tamires falou muito isso, né? Qual o ponteiro que vai mexer? Essa última linha foi a gente que colocou nesse framework. Qual o KPI pode ser medido nessa fase? Então, por exemplo, qual o KPI que acontece muito em treinamento presencial? No show. As pessoas se inscrevem e não vão. Vocês receberam um WhatsApp essa semana com algumas dicas, lembretes. Aquilo ali é tudo programado, não tem um ser humano fazendo aquilo. Falando isso, vocês receberam o resumo das palestras de manhã no WhatsApp? Desculpa que os 2 primeiros slides foram errados, era teste. A gente esqueceu de apagar o teste, tá? Mas a partir do 3º, são as palestras que aconteceu de manhã. A Sara fez o mapa mental de todas as palestras de manhã. E aí vocês vão receber da tarde e vai ter um negócio que a Lud vai contar para vocês já já aqui, né, Lud? Então a gente vai ativando a pessoa, empurrando ela, para ela chegar do outro lado, como diz a Carol. Então ela enroscou no módulo, o WhatsApp, o certificado no WhatsApp. A gente não é uma plataforma de WhatsApp, a gente é responsivo, abre no celular, abre no computador, mas a pessoa não precisa instalar um aplicativo. Imagina um colaborador do Big Box, de chão de loja, ele não tem um celular top de linha. Para ele instalar um aplicativo, ele tem que desinstalar outro. E o último que vai sair vai ser o WhatsApp. Então a gente faz toda essa conversa com eles no WhatsApp. E aí essa interação dentro da experiência. Vocês votaram de manhã em qual IA você usa. No WhatsApp. Só que eu consigo trazer esse dado para a plataforma. E aí dados são o novo petróleo. Eu consigo fazer análise disso aqui. Eu sei exatamente quais as IAs que vocês usam. Vocês me disseram. Vocês trocaram contatos. E eu já mostrei para vocês que eu consigo traquear isso aqui. O Sebrae ama isso, porque nas rodadas de negócio eu vou mandando SMS, WhatsApp, 30 dias, 6 meses, 1 ano, perguntando quanto que aquela pessoa gerou de negócio com as conexões que foram feitas lá naquele evento. E eu consigo traçar o gráfico. Isso eu estou falando de dinheiro de rodada de negócio, mas poderia ser um gráfico de curva de aprendizado de uma skill, que eu vou mandar no WhatsApp para saber o quanto que a pessoa está aplicando daquela skill que ela aprendeu naquele treinamento. E a gente vai fazer já já o manifesto do RH. Vocês vão poder mandar para o número do WhatsApp, não o da Sara, tá? Para o número do WhatsApp que mandou o QR Code para vocês, o número da Profiplay. Não manda para a Sara que ela vai fazer a entrevista de corretor de imóveis de vocês. Vocês vão poder dizer o que vocês acham que é o RH do futuro. A gente vai juntar com o resumo de todas as palestras. E a IA vai compilar isso aqui e todos nós juntos vamos criar o manifesto do RH do futuro. E vai ser já já, na palestra da Lud. E a gente também, estou com pouca coisa para fazer, a gente botou lá a rede social, onde você pode clusterizar no caso do Big Box, por loja, ou por função, a comunidade dos açougueiros, ou por nível hierárquico, ou por processo. Por exemplo, a Bruna estava com um problema lá no delivery. Eu posso criar a comunidade do delivery. A Bruna reclamou que ela fez lá o POP, o pessoal não estava seguindo os procedimentos operacionais. Ela mandou imprimir, fez todo mundo assinar e perderam depois de 1 mês o documento físico. E não achava o digital no grupo do WhatsApp. Quem vive algo parecido? E a gente criou, então, a nossa rede social. Vocês podem entrar lá no People of the Future e tem um documento lá, fictício. Vocês podem assinar como se fosse uma curtida. E a gente consegue traquear quem assinou, data, hora, com valor legal. E eu mando o PDF para o teu jurídico, que poderia ser um termo de aceite, qualquer coisa. Um termo de POP, um termo de conduta. E as fotos do evento do ano passado estão lá, e a gente vai botar 1000 fotos desse evento desse ano lá. Acho que essa semana, né, Isaac? Olha o Isaac por aí. Numa dessas 1000, com certeza você vai estar.
Então, comecem a acessar a rede social da ProfPlay. Vocês são os primeiros seres humanos lá. Ainda está em fase beta, então vai dar erro. Como a Karina falou, são erros de aprendizado. E só tem um jeito de saber se a gente botar pausar, né? Então, testem, deem seus feedback com muito carinho, que a gente está tentando dar o nosso melhor. E para fechar, para chamar a Lud, a gente precisava no Prefeitos do Futuro de consultores em cidades inteligentes. Qual que seria o processo normal? Eu gastar dinheiro abrindo vaga, eu gastar dinheiro contratando e eu gastar dinheiro treinando. Criei um treinamento de consultor em cidade inteligente chamado Consultores do Futuro. Vocês já perceberam que eu gosto da palavra futuro. E eu vendi uns 500 cursos por R$600. Não ganhei dinheiro lá na época do Samuel da Angola, mas esse aí eu ganhei. E aí eu escolhi os 10 melhores para vir trabalhar comigo. Eles pagaram para ser treinados, chegaram aculturados e dando resultado no dia 1. E gerando receita para o RH, no caso, a nossa empresa. Quem não gostaria de ter do Seibin um curso de técnico de laboratório com o carimbo do Seibin? As pessoas iam comprar. Técnica de atendimento com a qualidade do Seibin. As pessoas iam comprar. E depois o Seibin pode ver os melhores alunos, como já faz lá com os flebotomistas, e trazer para trabalhar. E a gente, na ProfPlay, além de ser uma plataforma de treinamento, a gente é um ATS. Então, os melhores alunos vão cair aqui no Kanban, podem ser entrevistados pela Sara com voz, e conforme você vai arrastando no Kanban, a Sara vai mandando um WhatsApp, avisando que eles passaram de fase, e você ganhou dinheiro para trazer as melhores pessoas para a sua empresa. Eu falei que eu ia pedir para vocês subirem na mesa, para pensar de forma diferente, para ver o mundo diferente. Acho que chegou a hora. Se você quiser saber como isso funciona, eu e a Karina, que já fez parte da ProfPlay, não faz mais, mas está aqui com a gente gravou um vídeo explicando melhor como faz isso. Aqui ainda não é vendendo o treinamento, pode ser de graça. Então você pode botar... Nesse mundo que muda tão rapidamente, a gente não contrata mais as pessoas pela que elas sabem, mas pela capacidade de aprender. Como é que você vai avaliar a capacidade de aprender de alguém se você não pôr treinamento no processo seletivo? É impossível. Então, pôr treinamento no processo seletivo é mandatório. E a gente, como tem treinamento e ATS na mesma plataforma, nesse caso do hibridismo, com a gente você consegue pôr treinamento no processo seletivo. E agora, para complementar, eu quero chamar minha amiga de 2 meses, 3, que o evento me trouxe com muito carinho, Ludmila Pimenta, do RH Lab, Teach the Future, e ela é meio Alexandre também, ela faz umas 500 coisas. Seja bem-vinda ao palco, uma salva de palmas para a Lud Pimenta. Vai falar sobre organizações orientadas para habilidades. Oi, gente. Tudo bem? Vocês estão cansados? Vou fazer igual a Rafa, né? Não é à toa que a gente é sócia, né? Vou fazer igual a Rafa, fazer vocês levantarem 1 minutinho. Muita coisa aconteceu até aqui. 1 minutinho, olha para o lado. Às vezes você está sentado do lado de alguém que você também não conhece. Conversa um pouquinho, troca uma ideia. Dá uma esticada. Muito bom, vamos sentar. Não tem como, né, gente? Gente de RH gosta de conversar, né? Precisamos criar esses momentos. Bem, eu também tenho um desafio aqui de falar tudo em 18 minutos.
Então, o Alexandre já trouxe aí, né, alguns spoilers, então já fiquem atentos aí ao WhatsApp da Prof. Play, que daqui a pouquinho eu vou falar o que a gente vai fazer lá. E, antes de eu começar a falar, aconteceu uma coisa muito inusitada agora na hora do almoço, que eu falei assim, nossa, dá para fazer muito uma analogia para o que eu vou falar. Quem aqui é de Brasília? Tirou carteira de motorista aqui em Brasília? Beleza. Muita gente. Eu sou de Goiânia. Minha carreira foi toda... Fiquei 26 anos em Goiânia, né? Agora que eu estou 15 anos aqui em Brasília. Mas eu tenho uma carreira muito de RH que foi construída, né, em Goiânia. Durante 20 anos eu atuo com RH. E quando eu fazia psicologia lá na Católica de Goiás, eu tinha uma amiga, minha melhor amiga, ela era de Brasília. E quando a gente ia junto para a faculdade, ela parava o carro e me dava o carro para eu estacionar. Porque aqui em Brasília não se aprende a fazer baliza. E aí, agora a gente saiu para almoçar, a Duda, da UIS, a Denise, o Mário, que vai vir falar daqui a pouco, a Denise do Sebrae. E eu estava falando assim, nossa, organizações, subsistemas, é exatamente isso. Porque a gente está direcionando o que a pessoa precisa aprender. E o que eu vou falar aqui eu pensei que era comigo. Mas não é. E o que eu vou falar aqui é diferente. E eu não estou trazendo aqui respostas. É difícil, vai ser difícil. Então, eu vou tentar falar de uma forma fluida sobre o que são as organizações baseadas em habilidades. E isso fala muito de mim, porque hoje eu sou uma organização baseada em habilidades. Eu crio produtos baseado nas minhas habilidades e baseado no futuro. Eu trabalho com futurismo há 8 anos. Então, essas aqui são as organizações que hoje eu atuo, né? O RH Lab é onde a gente faz a construção de RHs, trilhas para RHs, laboratório, construção de certificações para RHs. A Skipo, a Rafa falou aqui hoje, né? Nós somos sócios. Então, a Skipo faz todas as trilhas de liderança. Eu sou sócia-diretora do Teach the Future, que é um movimento global que leva estudo de futuros para a educação, para professores e alunos, ensinando novas capacidades, ensinamos novas habilidades, e eu estou à frente da área de novas profissões e novas gerações. E a Futuros Plurais é uma comunidade de futuristas, que inclusive o Mário, o Gilberto, que também eu vi ele aqui, também fazem parte. Eu sou uma das administradoras dessa comunidade. Então, o Alexandre falou que eu sou uma Alexandre, que faço muita coisa, porque, de fato, eu até tenho um pouco de dificuldade de falar o que eu faço, porque eu vou para onde eu entendo que eu preciso ir, para aquilo que a minha curiosidade me leva. Totalmente diferente de um subsistema. O subsistema, ele faz com que a gente construa as pessoas como especialistas, apesar de que o termo de generalista ele tem sido muito falado, mas, durante um século, a gente colocou as pessoas em caixinhas, dizendo como o RH deve contratar essas pessoas, o que elas devem fazer, como elas devem aprender, com quem elas podem ou não falar e como que elas podem tomar decisões. A gente acaba minando um estagiário que toma a decisão muito melhor do que liderança, porque ele não está hoje numa posição de tomar decisões. Nem pode. Então, a organização baseada em habilidades parte do princípio de que habilidades constroem soluções. Se habilidades constroem soluções, habilidades constroem novos produtos, habilidades constroem novos projetos, novas profissões, resolvem novos problemas. A organização baseada em habilidades, ela começou a ser falada na Deloitte, mas não é um assunto atual, ele é um modelo operacional que fala que os subsistemas eles precisam morrer. Que parte do princípio de que a gente constrói o RH a partir
das habilidades necessárias para o negócio de hoje e do futuro. A mesma coisa, o oposto da gente tirar carteira aqui em Brasília. Porque todo mundo que tirou carteira aqui em Brasília vai ter que aprender na marra, sem um processo estruturado, a fazer baliza. Então, quando a gente faz a construção de habilidades, permeando tudo isso, a gente consegue oferecer para os nossos gestores, para a nossa própria organização, uma trama, uma rede de habilidades. E eu consigo identificar quais são as habilidades-chave, para onde eu preciso focar, onde eu preciso direcionar. É claro que existem subsistemas necessários, mas o Alexandre ele falou um ponto muito importante. É muito comum, na minha vida de consultora, eu já vi muitos clientes que falaram, Lude, felizmente a partir de agora você vai ter que conversar com fulano, porque a minha área acabou. E não é qualquer área. São áreas importantes de diversidade, de treinamento. Entendemos aqui, o design organizacional, uma lógica de que agora não faz sentido ter esse subsistema. Por quê? Porque a estrutura está errada. Não é o subsistema que está errado. E aí o que é que acontece? A gente perde pessoas incríveis no RH por conta de subsistemas. Eu não estou falando que é fácil a gente simplesmente abandonar esses subsistemas e, de repente, a gente começar a trabalhar com habilidades. Até mesmo porque nós temos limitações que são externas a nós. Que é o quê? Nossa carteira de trabalho, que por mais que traga muitos benefícios, a gente tem limitações. Ela precisa ser reconfigurada considerando essas novas estruturas. Então, hoje a gente fala de habilidades que fazem com que a gente trabalhe de forma diferente. A automação está vindo aí. Eu tenho certeza que na organização de vocês devem ter alguma profissão que vocês estão pensando assim, se automatizar, desculpa o termo, acabou. O que essa pessoa vai fazer? Onde ela vai trabalhar? E a gente está falando de uma população que é majoritária hoje no Brasil. Aqui a gente está falando de grandes privilégios entre nós. A gente está aqui, a gente está aprendendo, desenvolvendo, pagando para escutar pessoas legais que estudaram. Mas a maioria das pessoas que vocês atendem faz uma, sequer duas funções. E se automatizar, acabou. Quem vai ocupar essas pessoas? E aí a organização baseada em habilidades, ela tem esse cuidado de criar uma ocupação para aquela pessoa. Porque a gente está olhando para habilidades. E se a gente está olhando para habilidades, a gente começa a desenvolver novas habilidades. E não para tarefas. E o que muda, então? Quando a gente está falando de... Para vocês procurarem, em inglês, pode procurar por SBO ou HBO, em português. O que muda? Do título do cargo, ele vai para habilidades ou o trabalho a ser feito. Jobs to be done, ele é uma metodologia, inclusive, da agilidade, onde a gente olha para a execução em si, e não para quem está ocupando aquela cadeira. E o que muda para o RH, especialmente? Primeiro, porque a gente começa a trabalhar com fracionar o trabalho. Então, o que era um trabalho grande, a gente começa a olhar para novas estruturas de projetos que têm início, meio e fim. E a agilidade, as estruturas que hoje trabalham, né, dentro de uma transformação digital, ela acaba trazendo muito isso. Acaba ficando ali uma coisa meio estranha, né, porque a gente ainda é muito refém do que eu já disse para vocês, dos CBOs, da carteira de trabalho, etc. Mas a gente quebra o trabalho em partes menores, como projetos ou tarefas, e faz com que as pessoas elas consigam desenvolver mais habilidades. Ou a gente está falando de um trabalho ampliado, que é um trabalho que ele tem uma aplicação flexível, que a gente já vê algumas organizações tendo esse esforço de trabalhar com cargos amplos. Tenho certeza que quem fez
fez aí cargos e salários e implementou, sabe que a gente cria aquelas famílias com cargos amplos que dá ali uma possibilidade da gente poder trabalhar. Mas mesmo assim, quando vai para a função, vai para cargo, vai para aquela caixinha que aquela pessoa está. Habilidades, então, resolvem problemas. E aí, eu queria falar com vocês, os RHs, que estão nas cadeiras de RHs. Se a gente não mudar, se a gente não levantar da cadeira e falar, precisamos mudar, a gente vai continuar com um abacaxi que está crescendo no meio da sala e que alguém vai descascar. Se a gente não tiver essa responsabilidade de entender que nós é que somos os descascadores desses abacaxis, a gente não vai mudar o RH. Eu treino RHs há 20 anos. E eu já passou gente muito massa comigo. Muito massa. Estou vendo, inclusive, várias... Oi. E a gente discute muito sobre isso. Não é utopia. É a gente se responsabilizar para entender que esse RH ele não está pronto. A gente conversa demais sobre os problemas que a gente tem. Está na hora da gente começar a pensar em solução. Quando o Alexandre me chamou para falar aqui, eu falei assim, nossa, eu sempre tive um sonho, porque eu tenho um curso chamado RH para o Futuro, que eu fiz uma versão dele em 2017. E aí eu falei para ele que eu sempre tive vontade de criar um RH, um manifesto para um RH do futuro, que é como que vocês se manifestam para esse RH? Não da gente achar que vai... O Alexandre até trouxe aqui, desculpa, Alexandre, eu vou te corrigir, mas o Alexandre até falou assim, o que você pensa do RH do futuro? Existe a gente no RH para o futuro, mas o que você se responsabiliza por este RH para o futuro? Aí sim a gente está falando de manifestar algo. O que vocês veem hoje, que é um absurdo que está acontecendo, que a gente precisa parar de fazer? Porque senão, essa coisa maravilhosa que eu estou trazendo, de organizações baseadas em habilidades, não vai acontecer. A gente vai continuar perdendo subsistemas, a gente vai continuar perdendo pessoas muito legais do RH, porque a estrutura está errada. A estrutura ela foi construída num momento onde foi certo, foi correto. A gente já foi aquele RH que a nossa responsabilidade era entender se as pessoas não iam se matar dentro da indústria, se aquele dente que estava caindo poderia provocar ali uma infecção que mataria todo mundo. Mas as coisas mudaram. Tá tudo bem, né? Eu acho. Até que se piore, né? Mas tá tudo bem. Então, quando a gente fala das evoluções das habilidades, a gente também está falando de um papel de RH que está sendo automatizado. Essa daqui é o George Bersin, que eu também sou apaixonada, inclusive, é uma das grandes fontes de estudos de RH para mim, que ele fala que nós temos aí 4 grandes polos, né? Nós temos aquelas habilidades que elas estão rapidamente sendo reduzidas, aquelas que estão sendo reduzidas, como do mecânico, e aquelas que estão ou crescendo ou rapidamente crescendo. E aqui nós temos o entregador delivery. Não é à toa que o Uber foi o que foi dentro de uma... Se a gente for pensar em disrupção de negócio, apesar de todos os problemas, né, porque a gente está dentro de uma sociedade ainda muito precária, em termos de olhar para o próximo, mas o termo uberização, ele vem de uma lógica que precisamos falar mais sobre isso. Porque ele traz aqui os entregadores de delivery como uma das habilidades, uma não rotina manual que está crescendo porque eles conseguem resolver problemas quando eles estão no trânsito. Eles conseguem mudar a rota quando precisa. Eles conseguem driblar, eles conseguem entender o contexto onde eles estão inseridos. Não vou me delongar, até o Alexandre falou sobre isso, mas eu só queria adicionar o meta-skilling, que é a nossa forma de aprender a aprender, que é um músculo, que, inclusive, em eras de chat GPT, é importante que a gente trabalhe esse músculo, né, de aprender a aprender, porque senão depois a gente vai começar a consumir conteúdo que sabe-se lá de onde que surgiu, né? Então, as evoluções das habilidades, ela passa por isso. Se a gente não olha para essas organizações baseadas em habilidades,
a gente peca por criar ou incentivar as pessoas para isso aqui. E dentro da lógica das habilidades, as Power Skills, elas vêm com tudo, que é justamente as habilidades. E eu não estou falando de habilidades técnicas, tá? Apesar de que organizações baseadas em habilidades também têm as habilidades técnicas, as habilidades adjacentes, tem toda uma estrutura muito mais aprofundada do que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Quem quiser fontes, inclusive, eu posso mandar para vocês. Mas as Power Skills, elas falam de uma base de habilidade que constrói todas as outras. Não adianta a gente criar um curso de liderança se a gente não cria espaço para as pessoas liderarem. Não adianta a gente falar de gestão do tempo, criar gestão do tempo, se a gente não cria um espaço para as pessoas construírem gestão do tempo. Então, as Power Skills são aquelas onde a gente tem um empoderamento de atuação. Onde vocês têm esse empoderamento? E onde vocês precisam desse empoderamento do RH? Então, nós temos aqui o pensamento do futuro, lifelong learning, resolução de problemas, people analytics, produtividade, autocuidado, habilidades que, a partir do momento que a gente começa a olhar para essas Power Skills, a gente consegue ter a base para aprender a aprender. E o que pode acabar com a profissão do RH hoje? Primeiro, as automações dos processos dos RHs, e eu trouxe dados. Lideranças como gestores de pessoas em uma estrutura descentralizada. Então, se a gente realmente consegue o que todo mundo fala, eu queria que essa liderança fizesse gestão de pessoas, o mundo seria muito mais fácil para a gente, que é do RH, não é? E uma transversalização do conhecimento, porque hoje o RH ele ainda é muito maternal para carreira, para aprendizado. Eu falo isso com boas intenções, tá, gente? Mas é de fato. E aí os dados, as possibilidades de automação da atuação do RH. Isso daqui está no site IA-HR, que ele estruturou todas as profissões do RH, e a partir dessas profissões, ele conseguiu estruturar o que é júnior, o que é sênior, né? E ele conseguiu clusterizar, inclusive dentro da organização baseada em habilidades. O cargo ele fica justamente assim, baseado em clusters de atuação. E aqui eu fiz o meu trabalhinho humano, de futurista, para entender qual é a possibilidade, inclusive, de automação total dentro da área de RH. Não dá para ver, mas depois eu libero esses slides aí para vocês conseguirem visualizar. Mas se a gente for observar, a gente tem aqui uma faixa muito de estrategista, e RH estratégico, para mim, é o termo mais falado dentro do RH até hoje, né? Mas o estrategista ainda é algo que domina e que a automação ela ainda não vai ocupar, se a gente quiser. E aí as habilidades, e eu vou falar rapidamente que o meu tempo acabou, são as capacidades existenciais, mentalidade, construção de hábito, as habilidades biônicas, que é justamente estruturar e ser o mandador dessa colaboração humano-máquina. Criatividade, aqui nós temos tanto os 6 Is de inspirar, intuir, imaginar, fazer com que as pessoas pensem, fazer com que as pessoas realmente construam novas profissões. Por que a geração Z está com tanta dificuldade de se perceber dentro das organizações? Porque não cabe mais a caixinha do cargo, da função. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar que a gente precisa estabelecer a criatividade, a gente começa a olhar habilidades de humano para humano. E aí, gente, o RH estratégico, até para entrar no manifesto, é algo que a gente realmente sempre fala. E eu sempre digo que qual que é a credibilidade que a gente tem para falar de um RH estratégico? A partir do momento que a gente realmente precisa entender do negócio. Como que a gente está evoluindo? Qual que é o impacto da estratégia? Para quem? E por quê? E eu trago um pouco de um ponto de que organizações que estão baseadas em futuro constroem RHs baseados em futuro, e nós, RHs para o futuro, construímos pessoas baseadas no futuro, para o futuro. Esse daqui é um modelo do planeta centrado no usuário, que ultrapassa, inclusive, o planeta centrado, o design centrado no humano, né?
E o RH Fit for the Future, que é um termo que lá dentro do RH Lab a gente fala bastante, é um termo que a gente cunhou justamente para a gente entender que nós estamos entremeados, inclusive em organizações que não estão voltadas para o futuro. Mas é um RH orientado por estratégia para um RH orientado por habilidades. E aqui fica o meu convite para vocês, então, para a gente poder fazer aquilo que nós podemos nos responsabilizar. O que vocês querem se manifestar de um RH do passado para um RH para o futuro? Então, eu queria que vocês acessassem o WhatsApp e coloquem a mensagem de vocês. O que vocês manifestam? Que RH que vocês querem para o futuro? Só ajudar nas orientações, é no número Obrigada. do WhatsApp que vocês receberam o cartão de acesso do evento, não é para a Sara. Já começou a chegar algumas coisas aqui, ó, que vocês Muito estão bom. escrevendo, a gente consegue ver ó, em tempo real. Lembrando que algumas pessoas não cadastraram o WhatsApp na hora que compraram o ingresso, então a gente não consegue traquear. Mas aqui, isso aqui, podem continuar mandando, ó, já teve 5. Que se todo mundo participar, né, Lud, vai ser um manual muito mais rico. Sim, e olha, a gente tem... O Alexandre, ele tá de parabéns, porque tá massa, assim, eu fiquei tirando vários prints e já tinha me apresentado toda a Prof Play, né, mas eu sou muito fã, assim, de muitas partes de IA que o Alexandre tá trazendo aqui. Vai ter um olhar humano, tá? A gente vai fazer ali o nosso olhar humano, inclusive de futurista, da gente entender, para construir, de fato, esse manifesto. E até falei para o Alexandre que a gente está criando uma comunidade de prática com foco nesse RH para o futuro. E aí depois a gente vai passar os direcionamentos, vão ser encontros, é voluntário, gratuito, tá? A ideia é que a gente está fazendo um modelo descentralizado de RH e a gente vai começar a trabalhar o que muitas vezes a gente fala aqui, que é muito bonito. Cara, imagina para quem faz treinamento e evento, né, Karina, em vez de ter que passar microfone para fazer pergunta, e aí fica o dado, a pergunta no microfone se perdeu, se você não gravou, aqui você tem o dado do que foi perguntado no evento. Pessoal, a gente no Prefeitos do Futuro, depois que a gente fez o primeiro, o segundo, trazer prefeito de todo o Brasil, a gente viu os prefeitos chegaram na cidade no dia seguinte, na semana seguinte, com a cabeça explodindo, querendo fazer as coisas e não conseguiam. O evento é inspirador, mas precisa de um depois, né? E depois que terminar o People of the Future, o que vai acontecer? E aí a gente falou muito sobre liderança nesse mundo novo. Como que a gente vai formar líderes estratégicos nesse mundo que muda tão rápido? Se alguém falar que tem a resposta, duvide. Porque o mundo ainda não se consolidou. Ele é líquido, gasoso. Então, assim, não tem uma resposta pronta para isso, mas tem um caminho. E no caminho a gente encontra as respostas. Já ouviram falar? Confie no processo? E nesse caso o processo vai saber que você está confiando nele. Nem é meme. Então, assim, o que eu posso falar para vocês? Esteja junto de outros líderes estratégicos que já percorreram o caminho, que podem te dar a mão e fazer você chegar logo na liderança, sair do operacional. Vocês já perceberam que quem está no operacional, a Lud mostrou isso aqui, a IA vai impactar muito quem trabalha orientado para a tarefa, já está impactando. Então, o que a gente apresenta para vocês? Um programa de informação estratégica para os líderes de amanhã, chamado ProLeaders. E quem são os professores do ProLeaders? Vocês já estão sentados? Então, segura na cadeira. Imagina você aprender sobre cultura com a Marli Vidal, que foi responsável por 20 anos seguidos do GPTW do Sabin. Imagina você aprender de RH estratégico com a Carol Bento. Imagina você aprender sobre liderança corajosa com a minha sócia, que foi prefeita na região amazônica, onde tinha índio, garimpeiro e madeireiro. Um lugar difícil de ser prefeito. Imagina prefeita. Imagina você aprender sobre design de equipes com a Rafa. Imagina você aprender do RH de subsistemas para o RH de habilidades com a Lud, que acabou de sair daqui.
Imagina você aprender sobre liderança para todos os tempos com Mauro, que é uma das maiores autoridades no mundo sobre etarismo, longevidade e diversidade. Imagine você aprender sobre pipeline de liderança com a Tamires, que deu um show aqui. Imagina você aprender sobre liderança que educa com a Marcela Elmore. Imagina você aprender sobre Employee Experience e marca empregadora com a Aline. Imagina aprender sobre neurociência, marketing estratégico e liderança, storytelling, construção de relacionamentos comigo. Tá bom esse time? Não tenho dúvida de dizer que talvez seja o maior programa de desenvolvimento de liderança do Brasil. Eu acho que não existe um grupo de pessoas tão qualificadas que se uniram para desenvolver líderes no Brasil. Não conheço. Então, ProLíderes são aulas ao vivo, online, um sábado por mês, das 8 às 18, durante 10 meses. Vocês vão ter acesso exclusivo por 12 meses a todas as gravações, materiais, os exercícios, o Canvas. E vai ter a comunidade fechada com todos os professores e os alunos. Olha que só o networking já vale milhões. E aí a gente vai ter trilhas com itinerários complementares, muito baseado no que eu aprendi com a Tá lá na Kingspan. Então, vocês viram que o programa em si ele é um RH mais generalista, mas se você quiser formar líderes por setor, eu trouxe meus professores. O Tarcísio ele foi o meu professor, meu orientador no MBA, e é quem mais conhece sobre logística e cadeia de abastecimento no Brasil. Ele foi meu orientador no MBA na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Marcel Mello ele é o superintendente do Estado de Goiás em inovação e gestão de projetos. Ele é o meu professor de gestão de projetos e o professor de gestão de projetos com IA do Prefeitos do Futuro. Financeiro e tributário é o Rogério, ele é meu mentor pela Anjos do Brasil. Vocês perceberam que eu tenho muito mentor, eu sou um cara de sorte. Sobre compliance e governança, Coronel Vilarinho. O Exército nem precisa de compliance e governança, né? Então é o cara lá do Exército, ele está em Moçambique, a aula é online, ele vai dar de lá, se ele não estiver no Brasil. A Roberta, ela é minha mentora sobre planejamento estratégico. Ela tem essa cara de novinha, de menina, mas ela é a pessoa que faz as melhores perguntas para mim que eu conheço, que faz pensar, ela tem um framework próprio de planejamento estratégico. E se quiser fazer um sobre gestão comercial e transformação digital, é comigo. Então, quanto que você acha que deve valer um programa desse? Se a gente somar tanto de curso que essas pessoas fizeram, dentro e fora do Brasil. Eu já gastei mais de R$200 mil, só eu. Imagina Marli, Marcela, enfim, Carol, Mauro. A gente está com uma oferta para quem está aqui no People of the Future, para vocês que acreditaram no projeto. Mas assim, vocês devem imaginar que a agenda dessas pessoas não é fácil. Então, assim, a gente não vai conseguir fazer muitas turmas, obviamente. Né? Eu não consigo a agenda da Marli todo sábado, impossível. Da Marcela, da Carol, não dá. Então, vão ser poucas turmas. Se você quer isso, seja rápido. Está aqui o QR Code. A gente vai ter turmas abertas e turmas em company. Quem quiser fazer em company, manda um e-mail para player1@profplay.com.br com o assunto ProLeaders. Você vai ter os melhores profissionais da área de liderança fazendo o seu programa de desenvolvimento de liderança.